Boa tarde, pessoal. Eu sou a Paloma e no podcast de hoje a gente vai falar sobre a arte de rua e a cultura marginal. Para falar sobre esse assunto, eu trouxe aqui 3 pesquisadores. Oi, gente, eu sou o Arthur. Eu sou a Marina. E eu sou a Luísa. E, gente, o que vocês acham sobre esse assunto? Eu acho que é um assunto bem importante, por algo que está bem presente em nosso cotidiano e devemos pelo menos entender do que se trata. Eu concordo, eu acho que é um assunto que deve ganhar mais respeito na atualidade. Eu acho que ele é muito relevante na sociedade e eu acho que a gente tem que saber interpretar direitinho o que ele se trata. Então vamos se aprofundar um pouco mais? Então, quando a gente está falando de arte de rua, do que a gente está falando exatamente? Então, Paloma, podemos ter diversos tipos de expressões artísticas. Por exemplo, o rap, o slam, o grafite, a pichação, a música, entre outros. E eles são utilizados para aquelas pessoas que não tinham muita visibilidade na sociedade para ascender como pessoa. E muitas vezes elas surgem em resposta à exclusão social. É a arte feita por alguém que foi historicamente silenciado. Interessante. Mas também a gente consegue ver hoje em dia várias dessas expressões inseridas nos mercados. Então a gente consegue ver o grafite, a dança, entre outras artes, em várias campanhas de grandes marcas. Mas aí entra um ponto crucial. Se a arte nasceu da marginalidade, por que ela é tão problematizada? Ela não deveria ser problematizada, é porque existe um conceito de que a cidade era apenas de um grupo de pessoas, mas com essa arte foi possibilitado que a cidade fosse de todo mundo, entende? O grafite tem um exemplo com ele que, ele rompe com a lógica de você ter o espaço tomado por um poder econômico. Exato. Você, por exemplo, pega um muro cinza, você consegue a partir dele transformar com a pichação ou grafite algo com vida e significado. Realmente. Então, agora vocês puderam ver alguns exemplos de paredes cinzas que ganharam vida com a arte de rua. E vamos falar agora um pouco do grafite. Como vocês definem o grafite nas ruas brasileiras? O grafite ele é uma expressão artística em ambientes públicos que traz as críticas sociais de uma sociedade. Ele expressa as narrativas da cidade e questões diversas através de críticas e reflexões, através de formas, cores e traços, em tintas em spray, acrílica, látex ou aerosol. Os grafiteiros, eles fazem parte da cultura popular do hip hop, que mostra as vivências de rua através da arte. Essa expressão artística surgiu durante a contracultura, né? Isso mesmo. Foi em Nova York com Jean-Michel Baptiste, que foi um dos principais autores desse período. Já no Brasil, a contracultura ela faz parte do tropicalismo. E São Paulo foi o principal cenário do grafite. Em meio à urgência de produzir diferentes expressões sobre as mazelas sociais. E a arte de rua é uma expressão sociocultural que reflete valores e crenças. E quais são as características marcantes dessa identidade brasileira? No Brasil, é muito diferente porque o Brasil ele não utilizou modelos exteriores. E ele usou. E também uma curiosidade muito legal da gente saber é que a primeira arte em rua pública foi de um artista etíope que se chama Alex Vaulari, na capital paulista que ele fez. Ele teve uma obra chamada Boca de Alfinete, que foi uma obra baseada na censura da ditadura militar brasileira. E ele foi tão importante que criaram, na data de sua morte, dia 27 de março, foi decidido que ia ser a data do grafite brasileiro. Agora que a gente viu que o Brasil é considerado um dos grandes polos de arte urbana, como que vocês definem o cenário atual do grafite brasileiro e quais são as novas tendências e desafios? O grafite hoje em dia ele está muito mais presente no cotidiano e nas coisas. Por exemplo, ele está nas galerias, nos eventos. Mas ele ainda sofre várias resistências, como a resistência da legalização, da gentrificação e do preconceito.
Vale ressaltar também que ele é na rua, ele é feito uma arte de rua, então tem que ser preservado isso. O grafite e a pichação têm uma relação muito grande, né? E aí? Justamente por eles terem características muito comuns, o grafite ele é muito confundido com a pichação. Mas a pichação ela é uma intervenção agressiva relacionada ao vandalismo, caracterizada pela escrita em locais públicos, só que sem autorização. E geralmente tem o objetivo de insultar ou protestar contra alguma coisa. Já o grafite, ele é uma manifestação artística que tem um processo de criação mais elaborado, feito com autorização e tem uma estética. Mas os dois, né, surgem no mesmo lugar com o intuito de marcar presença naquele local mesmo. Como a arte costuma ser vista pelos moradores nas ruas e como ela é, interpretada por eles? A arte, ela pode trazer alegria e cor para os lugares que às vezes são cinzas. Mas também tem muitas coisas que fazem a gente pensar, sabe? Como os problemas que a gente vive. Bom, com uma curiosidade é que o grafite, em uma época, já foi considerado vandalismo. Porém, nos dias atuais, por exemplo, uma arte de Eduardo Cobra, ela é considerada uma arte que vai para galerias, entre outros locais bem conhecidos. E um jovem de uma periferia que faz um picho é considerado um vândalo e praticante de um crime. Então vale ressaltar que não importa, o que ainda importa muito quem fez essa arte e o local que ela foi feita. Então a gente pode perceber que é uma disputa de poder político ainda. E para finalizar esse tópico aqui sobre grafite, vocês têm alguma curiosidade ou alguma coisa interessante sobre isso? Eu tenho. Uma curiosidade é que na época da ditadura militar, o grafite ele era ilegal, ele era proibido. E só agora, em outubro de 2024, que ele passou a não ser mais ilegal e que ele foi reconhecido como uma expressão cultural. Então, gente, agora a gente vai falar um pouco sobre a arte de rua, o rap e o slam. Bom, a gente sabe que os jovens hoje em dia gostam muito de se expressar através do rap e do slam. Só que eu queria saber de que maneira que eles fazem isso. Muitos desses jovens, eles vêm de uma realidade muito dura, em que a cidade ela parece um lugar hostil. Mas a arte, ela dá um jeito de ocupar esse espaço e contar suas histórias, seja através do grafite, do rap ou do slam. Eles transformam a dor, a revolta e a resistência em expressão. É uma forma de dizer, eu existo, a minha realidade importa. Interessante. É isso mesmo. Desde os anos 70, em Nova York, o grafite vem sendo utilizado como resposta a uma exclusão social. Por exemplo, também o rap foi utilizado como uma resposta em forma de grito. Os dois juntos, o rap e o grafite, se baseiam em praticamente vozes da periferia, que juntas elas falam sobre racismo e descasos com o governo. Já o slam vem meio que nessa mesma linha, em forma de poesia falada. Até hoje, os murais, o grafite, as letras de rap e os versos de slam são utilizadas como denúncia social. Elas falam das realidades da favela, da opressão e da luta por direitos. E isso incomoda muita gente. Isso aí, ele desafia e também exige que a sociedade tenha um olhar muito diferente e ela não quer olhar para isso. Ela quer ignorar o que eles falam, e por isso que A elas não arte gostam. tenta fazer com que as pessoas olhem para o que elas costumam ignorar, né? É. Mas aí vem a questão, isso realmente faz efeito e as pessoas realmente passam a olhar para o que elas preferem ignorar? Assim, ela muda a forma de como as pessoas enxergam a própria história e a própria cidade. Então, quando um jovem ele vê num mural do seu bairro contando a sua história, ou quando ele sobe no palco do slam, ele vê que a sua vida ela tem valor.
E também temos o exemplo de, tipo assim, quando o rap viraliza, ele leva essa mensagem para milhões de pessoas, espalhando o que eles querem dizer. O rap e o grafite, eles vêm como um grito em formato de justiça, pedindo assim pelas suas igualdades, querendo que tenha um mundo mais unido por volta desses dois meios artísticos. Nossa, muito interessante isso. Gente, agora a gente vai passar aí pra vocês alguns vídeos, imagens de jovens, assim, se expressando através do rap e do slam e de que maneira tudo isso funciona, mais ou menos. Bexiga, 1996. Ei, senhor! Senhor! Calma, senhor! Senhor, por favor! Calma, senhor! Não atira! Eu não sou bandido! Eu sou artista, poeta, cantor! E a Dona Maria ainda sente dor. Toda vez que lava sem ser usado o meu cobertor. Foi com ele que ela me enrolou. Depois que me encontrou no testemunho, o fardado disse que me desarmou. Não, senhor. Eu ainda tô armado até os dentes. Me tiraram a paciência, a consciência. Sua bala me deu deficiência, mas eu ainda sou a linha de frente. Olha ali, aquele neguinho ali disse que é cantor, ator, poeta, MC. Ah, se ele pagar de pá, bate nele, fi. Foi mal, não consegui. É que de Pepe e Neném ele virou muito rápido, Mohamed Ali. E cuidado, chegado. O capital, ele mente. Vem com as roupas mais caras pra gente, pra que todos nos vistamos iguais e não sejamos diferentes. Gol do Brasil! Gol do Brasil! Você não viu? Você não viu? Duvidaram, mas ele conseguiu. Gol do Brasil! Coronel Ustra, com a camisa 13, fez um gol de bicicleta, enquanto sodomizava uma mulher com fuzil. Aí vai pra pátria que pariu, e lá você para. Já que meu cabelo é bombril, eu vou lavar essa vergonha na sua cara e penetrar na sua mente com as minhas palavras, até você gritar para! Já que várias delas gritavam e não adiantava. Pá! Pra iluminar, vou tacar fogo na sua bancada religiosa da bala, porque a minha metralhadora tá carregada, como eu já disse, de palavra. Vou vir tipo Dandara, porque zumbi seria me corromper? Para, João! Não confunde a resposta do oprimido como opressão. O aviso é o toque de recolher, se encolher dentro de casa. Mas se pá, a revolução nem será televisionada, só pra você entender o poder da quebrada, pois é você quem se redime. Eu quero ver, quando os menores se conscientizar, usar a peça pra revolucionar, aí sim vai ser um crime. AK, KB2.40.50, até a Casé entendeu como é que o baile da favela do direito esquenta. Bravo! Foi tão bom assim de verdade? Homem branco, rico e hétero, bravo você vai ficar quando eu pegar o seu lugar na faculdade. Agora presta atenção, a partir de hoje eu perdi a linha. Aqui ninguém mais vai voltar nem pra senzala, nem pro armário, nem pra cozinha. O dia de hoje vai ser lembrado como revolução. Aí, deputado, faz um feriado denominado Carapuça e avisa pra esse bando de tiozão que quando meu povo entender o que é união, eles não passarão. Agora que a gente pôde ver um pouco dos jovens se expressando através do rap, do slam, a gente vai falar um pouquinho sobre arte de rua relacionada com a política e com o mercado. Bom, vocês falaram, né, que o grafite, a arte de rua e o slam são como forma de protesto. Mas a gente também sabe que hoje eles também fazem parte do mercado. E eu queria saber como essa relação acontece. A cultura de rua sempre teve uma força enorme. E o mercado, ele percebeu isso. Então, eles pegaram isso para botar nas campanhas publicitárias deles. Então, eles utilizam o hip hop, o slam e até o grafite para fazer campanhas publicitárias visando a estética. Só que eles se esquecem que tem uma luta por trás dessa arte. Exato. O rap, por exemplo, ele já foi visto como algo marginal, ligado aos crimes. Só que agora ele movimenta milhões na indústria musical. O mesmo acontece com o grafite. Antes ele era criminalizado, como eu disse. Hoje, alguns artistas eles são convidados para pintar murais em grandes empresas. Mas isso não significa que a periferia ela mudou, que a realidade dessa periferia mudou. E ela ainda tem muito a evoluir. Bom, essa mesma contradição se estende para a política, visto que muitos governantes e políticos falam em, vamos supor, eles estão lá apresentando seus projetos e dizem assim, apoiamos os rappers, grafiteiros, entre outros artistas. Porém, na realidade, eles acabam se contradizendo, menosprezando os mesmos. Outro exemplo
é quando o Estado proporciona eventos como hip hops e festivais. Porém, muitas vezes eles acabam menosprezando aqueles que tentam fazer essas batalhas de rimas em praças, entre outros lugares. Ou seja, a disputa não é só artística, né? Quem pode falar, mas também política, porque quem pode falar, quem pode lucrar com essa arte, né? Exato. O mercado e a política, elas tentam se apropriar da arte de rua. Mas, na verdade, mas ela continua sempre sendo um espaço de resistência, essa arte, né? E então, tipo, o verdadeiro desafio que a gente tem é continuar usando essa ferramenta como uma transformação e não um produto de venda. Tá bom, muito interessante isso. Agora a gente vai ver agora alguns exemplos, algumas imagens de propagandas que apropriaram-se dessa cultura e dessa arte de rua para vender seu produto e sua marca. Soberania e força popular tem que respeitar. Liberdade de expressão não é licença pra espalhar mentira, ódio, golpe, desavença. Democracia é conquistada, não é sorte. Pode recuar que a consciência aqui é forte. Na hora da verdade, a democracia fala mais alto. Justiça eleitoral, a justiça da democracia. Então, foi realmente muito interessante, muito esclarecedora toda essa conversa que a gente teve. Eu queria realmente agradecer aqui a presença de vocês e tudo que vocês falaram e ensinaram aqui pra gente. Realmente foi muito esclarecedor. Vocês têm alguma coisa a acrescentar? Bom, eu queria agradecer pelo convite aqui para o MesaCast. Fiquei muito feliz de ter sido convidado e espero poder vir aqui outras vezes falar sobre outros assuntos que muitas pessoas ainda não têm entendimento sobre. Eu também fico muito grata por ter tido essa oportunidade e eu adoro falar sobre esse assunto. Então eu espero poder compartilhar ele mais vezes e que todos possam entender a importância que ele tem na sociedade. Eu também quero muito agradecer o convite e agradecer a vocês que estão assistindo. E realmente, eu espero que a gente tenha passado uma lição boa para a sociedade atual do Brasil. E eu espero que a gente possa ensinar para muita mais gente espalhar o que está realmente acontecendo, o que acontece na sociedade atual. Com certeza. É isso. Obrigada por terem assistido e tchau! Tchau!